Quero ler com os irmãos apenas um versículo da palavra de Deus. Romanos 12, 12. A minha oração é que, frente à maldade desse mundo, lidando com os desafios de um mundo mau, você responda a todos esses desafios com Romanos 12, 12. É fácil de memorizar. Vamos ler juntos, irmãos? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Somente os irmãos mais uma vez. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vejam, irmãos, que esse capítulo 12 de Romanos é iniciado com um apelo da parte de Deus por meio do apóstolo Paulo para que os crentes experimentem renovação da mente. O verso 2, muito conhecido, se constitui num grande apelo para quem lida com a maldade do tempo em que vive de modo crítico. Não aceita facilmente aquilo que vê, não se rende às estruturas da maldade desse mundo. Não vos conformeis com este século. Não se conformem com este tempo. Transformem-se pela renovação da mente. E a palavra de Deus promete: aqueles que, inconformados com este século, experimentam renovação da mente, também desfrutam da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo traz algumas breves exortações a crentes que estavam vivenciando as adversidades deste mundo mau. Os dias eram difíceis para os crentes que serviam ao Senhor Jesus Cristo na sede do império, lugar em que o culto ao imperador se constituía numa prova de cidadania, de lealdade ao império. Os cristãos que recusavam-se a reverenciar qualquer nome que não fosse o nome de Jesus sofriam duplamente. Sofriam porque já eram considerados cidadãos de segunda classe, mas em não prestando culto ao imperador, eram também considerados traidores do império. Paulo fala a esses crentes, irmãos, que vivenciavam muitas dificuldades, muito maiores do que as dificuldades que nós, os crentes desse tempo, enfrentamos neste mundo que permanece mau. O mundo não melhora. O mundo piora porque o homem também não melhora. O homem piora porque o tentador não desiste de agir como tentador, porque a nossa carne frágil permanece. As exortações do apóstolo Paulo aos crentes do primeiro século que enfrentavam grandes dificuldades são exortações atuais, porque a palavra de Deus é atual, viva e eficaz. Tudo aquilo que no passado foi escrito, também para a nossa edificação nos dias atuais foi escrito, porque é a palavra de Deus. E Deus conhece muito bem aquilo que Ele criou. O Senhor que falou a crentes de 2 milênios atrás, continua pela mesma palavra falando-nos, porque o homem é o mesmo. Muito embora haja diferenças quanto à organização da sociedade, quanto ao nosso acesso à tecnologia, a bens que consumimos, mas o coração do homem continua mau. Pode-se vivenciar fervor espiritual nesse mundo mau, se houver em seu coração submissão ao Senhor. Vejam, irmãos, o verso 11 de Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz àqueles crentes: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Paulo está dizendo, irmãos, que a perseguição não deveria justificar frieza espiritual. Pelo contrário,
Quanto mais perseguidos, mais próximos os crentes deveriam viver do Senhor e, por isso, experimentar avivamento na fé. Paulo está dizendo que a rejeição à igreja de Cristo não deveria ser tida como justificativa para a apatia da igreja. Pelo contrário, a igreja rejeitada pelo mundo prova que tem vigor espiritual, que é fiel ao Senhor, que permanece cumprindo a sua missão na medida em que não se rende a este mundo mau. Pode-se viver assim, bem no mundo mau, se há fervor espiritual e submissão ao nosso Deus. Quais são as recomendações que, por meio do apóstolo Paulo, nós recebemos para que possamos viver bem neste mundo mau? Você não encontrará justiça no mundo injusto. Você não encontrará perfeição no mundo imperfeito. Mas você pode vivenciar paz de espírito enquanto esse mundo se desfaz em conflitos e experimenta tribulação constante e se afasta do Senhor. Deus usa Paulo para dizer: alegrem-se na esperança. Você quer viver bem neste mundo? Alegre-se porque você tem esperança. William Hendrickson, grande comentarista bíblico, diz que a esperança da salvação futura estimula a alegria do presente. Sim, se o Senhor te salvou da condenação eterna, do domínio do pecado, da satisfação com este mundo mau e com a carne, então você sabe que não está sozinho. Existe um Deus todo-poderoso, o seu Salvador, que te vê. Em Romanos 5:5, o apóstolo Paulo também diz: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós somos amados por Deus e sabemos que Ele nos ama porque Ele nos habita e nos dirige. O Espírito dele derramado em nosso coração é a certeza de que Ele tem relacionamento conosco. Ele não nos abandona, nada nos separa do amor dele. Por isso diz o apóstolo Paulo: não estamos confusos. Temos esperança, porque o Senhor, nosso Salvador, nos vê e, mais do que isso, nos acompanha. Como é importante dizer, irmãos, que o nosso Deus não é um espectador, é o companheiro do caminho. Como é bom dizer que o Senhor não é o Deus que nos criou e nos deixou à própria sorte deste mundo entregues. Não. Ele nos criou e Ele se envolve conosco porque Ele é amoroso. Não fosse o amor do Senhor, Ele manteria toda a distância da humanidade. Mas o Senhor tanto nos amou, que se fez carne e habitou entre nós para que pudéssemos ver a sua glória, glória que foi vista no unigênito do Pai, o Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que nos vê, que nos acompanha, é a razão da nossa viva esperança. Vejam 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 6, o apóstolo Pedro também, falando a crentes perseguidos, diz: no presente, por um breve tempo, que é o tempo da nossa vida, enfrentamos tristezas e várias provações. Mas no verso 7 ele diz: uma vez confirmado o valor da vossa fé, em meio às tribulações, sob a provação da maldade desse mundo, muito mais preciosa do que o ouro perecível, a fé de vocês, mesmo como o fogo que prova o ouro, que prova a fé de vocês, o fogo da tribulação e da perseguição. Isso redundará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós encontramos também nas palavras de Pedro a lembrança de que temos esperança, porque até em meio às tribulações, nós então experimentamos de modo mais realçado o amor de Deus que não nos abandona.
Você deve alegrar-se na esperança do seu futuro. Isso não é negação da realidade, isso não é escapismo, isto não é fuga. Mas, irmãos, se nós esperássemos em Cristo apenas nessa vida, diz também o apóstolo Paulo, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Imaginem, um Deus grandioso, todo-poderoso, Senhor de todas as coisas, nos criou para termos apenas um tempo breve de vida aqui nesse mundo e com a morte tudo se acaba. Isso não é compatível com a grandeza de Deus. Nós não cremos nisso. Mesmo você que, na média, tem vivido muito, os irmãos que estão se aproximando ou já chegaram aos 100 anos de vida, segundo a palavra de Deus, a vida de vocês também é breve. A palavra de Deus compara a um vapor que logo se desfaz. A erva que brota, mas logo depois murcha. A palavra de Deus compara isso àquilo que é passageiro, a sombra. Meus irmãos, nós temos um futuro, e um futuro tão especial que nos traz esperança, porque sabemos que estamos caminhando para esse futuro eterno e maravilhoso. Suportamos, cheios de esperança, as adversidades desse tempo breve, do tempo presente, incômodo sim, mas breve. Vejam Romanos 8, no verso 18, Paulo ainda falando àquela igreja que mencionei no início, diz: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, como você, meu irmão, pode viver bem no mundo que é dominado pelo mal? É alegrando-se na sua esperança. Ah, meus irmãos, se não tivermos esperança de dias melhores, nós temos muita dificuldade de continuar vivendo. Mas nós temos esperança de dias melhores. A nossa longa vida, a interminável vida que é a vida eterna, contempla um brevíssimo período na carne, nesse mundo. E um extraordinário, inesgotável e maravilhoso tempo no céu com o Senhor. Em nada semelhante a tosca representação feita do céu na mente popular, de um lugar pacato, monótono, com os anjinhos tocando harpas. Até existirão anjos e harpas, mas o céu será realmente plenitude de vida, porque Deus não desiste dos seus planos. Meus irmãos, quem rejeitou o Éden foi o homem, não foi Deus. Deus continua firme em seu propósito de dar aos seus filhos uma existência extraordinária. Será de novo o Éden para nós, porque Deus não desiste dos seus planos. Portanto, se o nosso viver é de lutas, se o tempo presente é angustiante, se as notícias apavoram, se aquilo que o coração do homem tem elaborado, irmãos, espanta-nos, e muito mais o Senhor que é santo, não porque o surpreenda, mas porque Ele é uma pessoa que sente sim, pela maldade da sua criação, nós devemos nos apegar à esperança de que esse tempo vai passar. E nós passaremos por ele em paz, crendo que temos razão sim, neste mundo mau, para esperar por dias melhores. Se nós temos tal esperança, nós podemos viver pacientemente. Então Paulo, em Romanos 12, diz: irmãos, enfrentem a maldade desse mundo, alegrando-se na esperança que vocês têm no Senhor, no Salvador. E por isso, sejam pacientes na tribulação. É fácil dizer a alguém que está vivendo muito bem para que seja paciente. Dizer a alguém que está enfrentando a tribulação que seja paciente não é fácil. Aquele irmão que está hospitalizado há alguns meses. Eu reconheço, irmãos, que é um desafio dizer: seja paciente. O Senhor ainda não concluiu aquilo que Ele quer te ensinar nesse tempo. Aquela pessoa que está de luto há algumas semanas. Eu reconheço que é um desafio dizer-lhe: seja paciente. Você
provará o final do consolo do Senhor nesse tempo de perda. Eu sei, meus irmãos, que a pessoa que está buscando emprego e não encontra, ouvirá com dificuldade esse apelo, seja paciente, mas é o ensino da palavra de Deus. Porque a tribulação, irmãos, é inevitável. Não é possível que um crente passe por esse mundo sem experimentar tribulações. Talvez você diga, pastor, eu estou há tanto tempo vivendo bem que a mensagem não se aplica a mim. Ore, meu irmão, porque a qualquer momento nesse mundo chega a sua vez. É triste dizer isso, mas é verdade. A palavra de Deus é honesta. Em algum momento, irmãos, a desgraça bate à nossa porta nesse mundo. Senão esse mundo seria o céu. Há irmãos que estão enfrentando tribulações e que, fragilizados, até são tentados a pensar, por que comigo? Porque eu vejo na igreja todo mundo tão feliz e só eu passo por isso. É apenas impressão. Cada um, como diz o poeta, no seu canto, sofre o seu tanto. Irmãos, todos nós, nesse mundo, enfrentaremos ou enfrentamos tribulações. Por vezes, são diferentes. Um irmão enfrenta a extrema dificuldade financeira. O outro irmão enfrenta batalhas no campo da saúde. O outro é traído, perseguido, é caluniado, é tratado injustamente por alguém. Mas todos nós enfrentamos tribulações. A palavra de Deus diz que ela é inevitável. E você conhece muito bem o poderoso texto de João 16:33, em que o Senhor Jesus Cristo diz: no mundo passais por aflições. No mundo vocês têm muitas tribulações, têm de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, irmãos, devemos orar ao Senhor pedindo paciência, porque todos nós precisamos encarar a certeza que a Bíblia nos dá acerca da tribulação. Ela é inevitável, todos nós experimentamos. Deus, poderoso como é, permite o crescimento dos seus servos enquanto pacientemente enfrentam a tribulação. Somente, como disse Paulo em Romanos 12:11, vivendo com fervor no Espírito, poderemos entender isso. Que a tribulação é oportunidade para o crescimento. Vejam Atos capítulo 14, no verso 22. Depois que Paulo é apedrejado, o que é que ele diz aos crentes? Ele volta para Listra, Icônio e Antioquia, e aparece o verso 22 dizendo que ele estava fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Que coisa interessante, irmãos. Apedrejado, ato contínuo, o que ele faz? Irmãos, continuem firmes no Senhor Jesus. Como que diz, eu fui apedrejado, mas estou aqui diante de vocês. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Perceba, meu irmão, o que Paulo está dizendo. Até que o reino de Deus seja consumado e todos nós vejamos o Senhor em sua glória, nós enfrentaremos muitas tribulações até que chegue aquele lugar esperado. Aquele dia que é por nós tão aguardado, é precedido por muitas tribulações. A mensagem que por vezes parece atraente, mas não goza de confirmação da palavra de Deus, te dirá que você pode deixar de sofrer nesse mundo. Propaganda enganosa, irmãos, isso não é possível. A mensagem antibíblica dirá a você que é possível fazendo muitas coisas que algum líder religioso propõe. É possível que você desfrute de plena paz nesse mundo. Não é verdade, meu irmão. Você pode provar de paz em meio às tribulações. Como o clássico hino intitulado Vitória nas lutas. Essa é a vida do cristão. Vencendo enquanto luta. As lutas existem. Deus nos concede vitórias porque Ele é bom.
porque ele é grande, porque ele é poderoso. Mas dizia o apóstolo Paulo aos crentes do Novo Testamento, através de muitas tribulações. Vivendo não sem muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A tribulação, portanto, permite que o crente cresça na dependência do Senhor, porque a tribulação impõe uma agenda espiritual. Você sabe disso. Eu e você, nas dificuldades, encontramos muito tempo para a oração, para ouvir pregadores fiéis à palavra, para frequentar os cultos. Irmãos, a tribulação impõe uma agenda espiritual. Por isso que quando alguns crentes oram, ó Deus, me dê paciência com meu filho, as dificuldades aumentam. Porque aí está o apelo para que esse crente busque mais ao Senhor. Invista mais tempo em oração. Confie mais em Deus. Irmãos, é inacreditável para o homem natural, mas o homem espiritual sabe disso. É a tribulação que nos grita aos ouvidos que é tempo de buscar a Deus. Meus irmãos, por mais que esse mundo mal nos incomode, esse mundo mal tem feito com que haja uma grande seleção de quem ama ao Senhor e não abre mão de servi-lo e de quem não valoriza as coisas do Senhor. Charles Spurgeon, grande pregador batista, escreveu que algumas virtudes suas jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Há algumas virtudes suas que jamais seriam descobertas se não fossem as provações pelas quais você passa. Deus tem nos dado a graça de ver crentes satisfeitos no Senhor, enquanto se decepcionam com as pessoas. Nós temos visto crentes perseverantes no Senhor, enquanto sofrem toda espécie de oposição. Oposição gratuita, inclusive. Nós temos visto crentes amando o Senhor, enquanto sofrem oposição porque são crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto crentes sorrindo, mesmo com o coração em frangalhos. Porque a tribulação, irmãos, tal como faz com o ouro purificando, permite que o crente depure aquilo que é carne e se apegue àquilo que é espiritual. Eu não estou dizendo a você que eu desejo que você viva atribuladamente. Mas eu estou dizendo a você que eu e você não conseguiremos escapar da regra desse mundo, que é enfrentar muitas tribulações. Então que seja com paciência em meio à tribulação que enfrentemos tudo isso. Paulo prossegue nos seus conselhos aos nossos irmãos, dizendo: já que vocês têm uma esperança que alegra o coração de vocês, então sejam pacientes. E pacientemente enfrentem a tribulação, orando com perseverança. É interessante como a palavra de Deus nos alerta para a nossa indisposição para orar. Por isso a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Por isso o Senhor Jesus Cristo comunicou uma parábola, segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1, a parábola conhecida como a do juiz iníquo, apenas para nos lembrarmos do nosso dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ore sempre e não desanime, ore sem cessar. E agora Paulo está dizendo na oração: sejam perseverantes. Meu irmão, eu e você precisamos entender a ênfase da palavra de Deus. Quando oramos e a oração não vem ao nosso modo, ao nosso tempo, nós somos tentados a desanimar. Por isso a palavra de Deus diz: perseverem, não cessem, não esmoreçam. O tempo está nas mãos de Deus, Ele é o Senhor do tempo e da história. Os meios estão nas mãos dEle. Ele sabe como responder a cada um dos seus filhos. Ele sabe como responder de modo perfeito. E a vontade de Deus, que é perfeito, que tudo vê, que tudo pode, nem sempre casa com a nossa vontade, que é limitada, que é inclusive maculada pelo pecado. Nós pouco sabemos, nós pouco entendemos.
Então, tantas vezes, irmãos, nós acreditamos que temos a resposta ideal e estamos errados. Eu já disse isso aqui algumas vezes e repito. Se Deus tivesse ouvido você, em tudo que você pediu a Deus, você hoje estaria com sérios problemas. Talvez nem vivo estivesse. Graças a Deus, porque Ele discorda de nós muitas vezes. Soberanamente, muitas vezes o Senhor diz não. E a graça no não de Deus, irmãos. Quando um crente ora 3 vezes dizendo ao Senhor: Senhor, se possível, tira esse espinho que me incomoda a carne. E o Senhor diz: não, mas a minha graça te basta. A graça num Deus que diz: não é hora ou não deve acontecer para benefício do meu filho a retirada do espinho da carne. Nós somos crentes, irmãos. Nós já reconhecemos que não temos capacidade de dirigir a nossa vida. Então, no ato de fé, dissemos ao Senhor: dirija a nossa vida, Senhor. O Senhor é poderoso para conduzir a minha vida muito melhor do que aquilo que eu posso fazer. Então, tantas vezes, irmãos, as nossas orações serão respondidas, mas não ao nosso modo. O Senhor dirá não muitas vezes. Esteja preparado para ouvir não da parte de Deus e alegrar-se. Alegrar-se na esperança de que o Senhor está livrando você daquilo que você não conhece. Esteja preparado para, com paciência, aguardar a resposta das mãos do Senhor. Lembre-se disso, meu irmão. Você precisa viver de modo paciente, mas para que você assim viva, é preciso orar. Já que estamos em oração, podemos permanecer confiantes no Senhor. Você precisa, nesse mundo mal, viver em oração, porque você precisa viver pela fé. A vida de oração, irmãos, é uma declaração inquestionável de que o cristão está vivendo pela fé. Não está vivendo pelos rascunhos da sua prancheta, ou pelas tabelas do seu programa com os cálculos da sua vida. Não está fiado no nome que tem, no sobrenome que carrega, nos amigos feitos ao longo da vida, na carreira profissional, na saúde do seu corpo. O crente que ora está dizendo: Senhor, eu estou vivendo pela fé e não por aquilo que vejo. Continuo confiando no Senhor. Continuo esperando no Senhor. Você precisa perseverar em oração, porque você precisa, nesse mundo mal, viver em comunhão com Deus. Afastar-se do Senhor é aproximar-se desse mundo. Tornar-se amigo deste mundo é constituir-se inimigo de Deus. Viver em oração, irmãos, é viver buscando a comunhão com o Senhor, e você precisa viver agarrado ao Senhor para enfrentar as tribulações desse mundo. Mas também porque você precisa saber que Deus te ouve. E aqui eu falo da parte mais agradável das muitas e muitas orações que o Senhor tem respondido. Qualquer crente, ainda que novo na fé, já sabe disso. Deus ouve e responde mesmo. Eu já disse, irmãos, que Deus é soberano e nem sempre faz o que eu quero, mas isso é resposta dele. Mas quantos testemunhos nós temos acerca de orações respondidas? Você agora, enquanto me ouve, pode fazer esse exercício, recordar aqueles pedidos de oração que você fez ao Senhor e que foram ouvidos. Você e eu sabemos disso, mas precisamos cutucar a memória o tempo todo, porque nosso coração, irmãos, é duro. A primeira oração que parece demorada na resposta é uma tentação para nos esquecermos das muitas respostas do Senhor. Recorde aí, quando você orou por aquela pessoa a quem Deus salvou da morte. Recorde aí, quando você orou por provisão e você já nem lembra mais os valores das contas que você pagou porque Deus te socorreu. Recorde aí, meu irmão, aquele alvo de fé
alvo espiritual que parecia distante para você, mas você chegou lá. Recorde os pedidos simples e os complexos que Deus ouviu. Você e eu sabemos que não é acaso. Lembre-se agora daqueles pedidos que você apresentou apenas ao Senhor. Você nem compartilhou com a igreja. Você não publicou. Em sua cabeça você disse: Senhor, isso é algo entre o teu servo e o Senhor. Entre eu e o Senhor. Você sabe de pedidos de oração que você fez e só você e o Senhor conheciam. E você foi respondido. Portanto, meu irmão, saiba que você precisa orar. Porque como nos é dito no Salmo 65, você precisa saber que o Senhor ouve orações. Ó tu que ouves as orações, todos os homens virão a ti. Quem diz isso inspirado pelo Senhor é Davi. Davi que tantas vezes recorreu ao Senhor, muito especialmente nas tribulações enfrentadas, quando era rei de Israel. E então ele diz nesse salmo: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu nulas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Você precisa orar, porque você precisa lembrar que Deus responde orações. Eu conheci uma irmã idosa, já está com Cristo na glória, e ela mantinha, irmãos, um caderno com pedidos e respostas de oração. E nas folhas ela passava uma linha de caneta no meio de cada folha, de cada página, de um lado o pedido de oração, do outro lado a resposta. Irmãos, eu posso garantir, tinha muito mais oração respondida do que oração ainda por ser respondida pelo Senhor. Eu e você podemos aprender com essa irmã. Fazer um caderno, ou usar um desses aplicativos, são tantos que permitem nos fazer isso. Você irá se impressionar com os pedidos de oração feitos e que foram respondidos. Mas a sua memória militará contra você, te fará esquecer. Alguns pedidos de oração, irmãos, são feitos ali na correria do horário de trabalho. Na agonia do momento em casa em que estamos em apuros. E clamamos ao Senhor e Ele nos ouve, Ele nos socorre e depois nós nos esquecemos. Você precisa perseverar em oração, lembrando que o Senhor ouve sim as nossas orações. Não é possível abandonarmos este mundo mau. O Senhor dá vida quando quer, a quem quer. Não há uma pessoa aqui que esteja viva sem que o Senhor tenha permitido. A vida é obra do Deus poderoso, mas o Senhor toma a vida quando Ele quer. Então não reclame da vida que você tem. Isso é murmuração diante de Deus. Pode até se tornar blasfêmia. Você corre o risco de descrer na sabedoria de Deus, de descrer nos planos de Deus. O Senhor te deu vida e fique tranquilo, no dia certo Ele vai tomar a sua vida. Você não precisa se preocupar com isso. Todos os seus dias estão escritos pelo Senhor. O Senhor sabe, neste auditório, quem é o próximo que partirá para a glória. Então, irmãos, não devemos rejeitar a vida que temos. Nós devemos, como disse Paulo, experimentar renovação da mente. Colocar os óculos do Evangelho. Enxergar a vida pelo olhar do nosso Deus. Esse mundo é mau sim, meu irmão. Assim como a Bíblia não nega isso, esta igreja não nega. Esta igreja é honesta com você em dizer: você que é crente em Jesus, servo fiel do Senhor, enfrenta e enfrentará problemas. E se você não os enfrenta, ou você tem uma visão espiritual frágil, ou você tornou-se amiguinho deste mundo. Nós estamos dizendo a você que você experimentará tribulações,
mas gozando de plena paz, alegrando-se na esperança do Senhor, dizendo: vai passar. O Senhor tem planos melhores para nós do que aquilo que temos deste mundo. Você olhará para as tribulações com paciência, como quem diz: Deus sabe de todas as coisas. Nada escapa à vontade dele. Nada surpreende o Senhor. Deus continua em seu trono soberano. Reinos entram em crise, governantes perdem influência, sistemas ideológicos entram em declínio, implodem, e o Senhor continua soberanamente dirigindo a história desse pequeno mundo do universo que Ele criou. Então nós não estamos dizendo a você que tornar-se crente elimina os problemas da sua vida, mas estamos dizendo que o Senhor é o nosso pastor, e ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Mas nós estamos dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos dizendo com segurança que somos perseguidos, mas não desamparados. Então, meu irmão, o convite da palavra de Deus é: admita que você está vivendo no mundo mal. Não se deixe enganar, não viva iludido, mas também não despreze a sua vida. Deus te criou como Ele quis te criar. Tem te dado o tempo de vida que Ele quis te dar. Deus te criou com as limitações ou com as capacidades que você tem. Ele não se engana. Então não rejeite a sua vida, não diminua o valor da sua vida, não abandone a vida, não atente contra a sua vida, não queira destruir aquilo que é obra de Deus, não queira terminar com aquilo que Deus iniciou. A sua vida está nas mãos dele. Se não é possível deixarmos de viver neste mundo mau, é possível vivermos bem aqui na presença de Deus, porque Deus é conosco. Aceitemos o ensino da palavra de Deus. Responda às tribulações com Romanos 12:12. Mencione esse texto, memorize, alegre-se nisso. Em meio às tribulações, nesse mundo mau, regozije-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Persevere em oração. Deus, pois, nos abençoe.